Para você entender o que está acontecendo na Venezuela hoje, nós precisamos voltar aos anos 50. Vocês gostam desse tipo de história? Fica aqui com a gente porque nós vamos bater um papo hoje. O que a história romântica chama de época de ouro da Venezuela, a engenharia financeira chama de contrato de fornecimento com yield garantido. Entre 1950 e 1998, a Venezuela não era apenas um país, era a reserva estratégica offshore dos Estados Unidos. Em 1950, a Venezuela fornecia 30% do petróleo importado pelos Estados Unidos. O acordo não era diplomático, era uma joint venture de geopolítica, onde o dividendo era a estabilidade do fluxo de energia e o custo de operação era o suporte a uma elite local que mantinha o compliance com Washington. Até 1998. Malvadões, ótimo dia para vocês. Se você está vendo um vídeo curto, eu já te convido, venha para o vídeo longo. Você que digitou aula nos outros vídeos, muito obrigado mesmo. Você que tem interesse em aprender alguma coisa sobre inteligência artificial para aplicar aos seus negócios. Não é programação, não é criaçãozinha de fluxo, não é nada disso, não. É coisa eficiente para a gente ganhar tempo e dinheiro, certo? Se você quer ganhar velocidade, tempo e dinheiro na sua empresa, é para você essa aula. Escreve aqui embaixo, aula, que você não vai receber nenhum link para comprar nada. Eu só quero sentir o interesse de vocês, porque eu vou preparar uma live, vou trazer o que eu faço aqui na minha empresa para vocês ganharem velocidade, tempo e dinheiro, que é isso que importa para nós. Então vamos lá. Vamos decodificar o politiquês dessa história da Venezuela com os Estados Unidos para a gente entender por que o Marco Rubio fez aquela colocação de três passos. E vamos ver quais são esses passos. Vamos lá. Para entender o acordo pré-ditadura, precisamos traduzir os termos da Quarta República, o ponto figismo, a narrativa. É uma aliança para o progresso e estabilidade democrática. Qual é a realidade? É o aperfeiçoamento do modelo de concessão. O Estado venezuelano atuava como um landlord que alugava o subsolo para as Seven Sisters, a Exxon, a Shell, a Mobil, as grandes empresas petrolíferas dos Estados Unidos, em troca de um royalty fixo de 50-50. É a lei do hidrocarbonetos de 1943, certo? Então até lá era meio a meio, os Estados Unidos explorava e deixava metade lá na Venezuela, metade era deles, do lucro. Qual é a narrativa? A outra narrativa era uma parceria estratégica de segurança hemisférica. Aqui entra a doutrina Monroe. Eu já falei isso para vocês e o Trump já avisou que ele ia reativar a doutrina Monroe e ele está fazendo isso com força. Agora ele foi para cima da Groenlândia. Ele quer realmente tomar conta do hemisfério. Ele mostrou a que veio. Esse daí sempre foi o perfil dos presidentes americanos. Depois que começou essa história de woke, temos que ser todo mundo bonzinho, temos que promover a inclusão social. Meu amigo, a natureza é o seguinte, o filhote nasceu e não é bom, a própria mãe dá um fim nele. Qual é a realidade dessa parceria estratégica? É o seguro de risco expropriatório. Os Estados Unidos garantiu a segurança militar do regime contra insurgências. O TIAR era o Tratado do Rio. E, em troca, tinham o direito de preferência na compra de cada barril produzido, eliminando a arbitragem de preços de outros players globais. O termo técnico é um vendor-locked economy, ou seja, é uma venda de economia travada. A Venezuela estava travada tecnologicamente e financeiramente ao ecossistema americano. Aí começa com essa história de o imperialismo americano, nós temos que tomar conta do que é nosso. Eles querem roubar você, xará. Acorda, seu vacilão. A análise sistêmica, o deep dive de tudo isso aqui. Antes da ascensão do populismo bolivariano, o acordo baseava-se em 3 pilares de engenharia de valor. A lei de 1943, os 50-50 é o split, né? Que eles faziam um meio a meio. Foi o primeiro grande revenue share, divisão de receita, no mundo petrolífero. Ele estabeleceu que o governo venezuelano deveria lucrar tanto quanto as empresas estrangeiras. Olha só que legal que é. É ruim? Claro que não é ruim, amigo. Você tem lá um bem que você não sabe como fazer. Eu tenho uma história muito importante do Earl Nightingale que ele conta, que é a história do cara da mina de ouro, da mina de diamante, que ele parou no momento em que era para prosseguir. O cara que veio e prosseguiu encontrou o diamante.
Vamos lá. Isto criou uma classe rentista em Caracas que geria o país como uma family office alimentado por dividendos do petróleo, negligenciando o capex em infraestrutura real. Isso daí? Lhe soa familiar? Um family office? Alimentado por dividendos do petróleo? Negligenciando o capex em infraestrutura real? É o Brasil, amigo. É o Brasil, é o próprio Brasil. Só que a Venezuela fez isso lá atrás. Esse larápio que tá aí, que é o amiguinho do Maduro, que é o fã do chavismo, que é o baba-ovo do Fidel Castro. Vai pra Cuba, parceiro. Vai pra Cuba. Cuba é o seu lugar. Vai lá viver naquela miséria lá. O Brasil é um país rico, nós somos pessoas ricas e não vamos deixar que isso aconteça. Quando eu falo de riqueza, eu não tô falando de dinheiro não, viu, meu amigo? Eu tô falando de mentalidade, de cultura, de experiência e de vivência. O Brasil é um povo, o brasileiro é um povo muito bom. Muito bom. O brasileiro não é esse lixo que está se apresentando ao mundo, não. A nacionalização soft de 1976. Ao contrário do confisco agressivo de Chaves, a criação da PDVSA em 76 foi uma reestruturação societária. As multinacionais continuaram operando via contratos de assistência técnica. O know-how, ou seja, a propriedade intelectual, continuou sendo americano. A Venezuela apenas trocou o título de concessionária por sócia minoritária operacional. Ou seja, começaram a crescer o olho e já logo dançaram. A apertura petroleira, que em espanhol é a apertura petroleira dos anos 90. Foi a tentativa final de alavancagem financeira para aumentar o valuation do país. Abriram-se campos de exploração para o capital privado internacional com taxas de impostos reduzidas, de 67% para 34%. Foi o ápice do alinhamento. A Venezuela estava pronta para se tornar a Noruega do Caribe sob a gestão de um compliance ocidental. Qual o erro fatal? A inércia institucional. Ei, senador, deputado, a inércia institucional. A elite política não diversificou o portfólio nacional. Quando o preço do barril caiu e a desigualdade gerou um risco reputacional insustentável, o board, ou seja, os partidos tradicionais, perderam o controle para uma hostil takeover liderada por Hugo Chávez, ou seja, foi uma tomada hostil liderada pelo Hugo Chávez e agora pelo seu sucessor, o Maduro, junto com o seu... Eu tenho que ser gentil, tenho muitas mulheres aqui assistindo, me perdoe, eu ia usar uma expressão muito ruim. Qual é a nossa sentença aqui? O acordo original foi quebrado não por falta de dinheiro, mas por falha na governança. A Venezuela esqueceu que, em uma economia de commodities, se você não protege a sua logística e a sua segurança jurídica, você vira um alvo de liquidação forçada. O plano de três fases de Marco Rubio, que nós já vamos discutir na sequência, é uma tentativa de reinstalar o backup do sistema de 1990. Ou seja, caiu o sistema, eles vão reinstalar. Eles vão pegar aquele disquetinho, você lembra da época do disquete? E vão instalar o Word, que era 18 disquetes para instalar o Word, chegava no último, dava erro e você perdia tudo. É mais ou menos isso que eles farão na Venezuela, porque não tem nada, não tem sistema, não tem estrutura, não tem infraestrutura, não tem absolutamente nada, foi tudo destruído pela esquerda, e é nesse ponto que o Brasil está chegando, e é esse ponto que nós não podemos deixar que o nosso país chegue. Se você é contra o PT, se você é a favor de um país de bem, de um país próspero e rico, que exporta, que todo mundo ganha dinheiro, que não tem pobreza, esse é o seu lugar, esse é o seu canal. É o canal do empresário malvadão. Se você é empresário, seja bem-vindo. Aqui é o seu lugar. Porque eu não falo só de política, eu não dou notícia. A gente aqui traz uma visão de negócios. Como a gente se protege de toda essa palhaçada aí. Vamos lá, vamos avaliar agora o que disse o Marco Rubio. O mercado não se move por esperança democrática, ele se move por liquidez e controle de commodities. Marco Rubio, agora como secretário de Estado, acaba de anunciar o que, na prática, é o processo de falência e recuperação judicial de uma nação. Ao apreender os 50 milhões de barris de petróleo e impor uma quarentena naval aos Estados Unidos, não estão apenas removendo o ditador, eles estão executando uma cláusula de retomada de ativos. O risco de cauda para o Brasil não é a ideologia, mas o spread de incerteza que isso lança sobre todo o comércio sul-americano e a infraestrutura logística na fronteira norte. Ou seja, os Estados Unidos foram lá, montaram tudo, aí a China estava lá metendo a mão e agora ainda se acha no direito de reclamar. Aí, Xi Jinping, fica na moral aí no seu cantinho, meu irmão.
fica quietinho no seu cantinho aí. Você já cercou Taiwan, você já tá dando problema demais pra gente. A gente já sabe que esses mísseis que vocês têm é tudo casca de ovo. Casca de ovo igual a cabeça de gente que acha que sabe das coisas, tá lá no ministério só fazendo besteira. Vamos decodificar aqui do politiquês para a realidade. A retórica de Rubio é um exercício de foreclosure geopolítico. Vamos traduzir o plano de 3 fases para o balanço financeiro real. A primeira fase, estabilização. Qual é a realidade? É uma intervenção de ativos. O confisco de 50 milhões de barris é a garantia real para pagar o custo da operação. É a liquidação forçada do estoque para gerar um fluxo de caixa sob controle externo. E agora eles pegaram o petroleiro russo. Ai, meu chapa, tá ficando divertido, o mundo tá bem divertido. Ô pai, você vai voltar? Tá quase na hora, hein? Tá quase na hora. Recuperação é o segundo ponto que ele colocou. Ele colocou 3 pontos. Primeiro, estabilização, recuperação e aí a transição. A recuperação é a reabertura de mercado, é o equity entry. É que é para chamar as empresas para o país. Eu já discuti aqui, já trouxe essa visão de que a Venezuela, os contratos com os Estados Unidos podem ser contratos muito interessantes. Essa é uma visão de empresário que gosta de correr risco. Se você é do ramo dos pesados, construção civil ou da logística pesada, ou serve alimentação em grande escala, está acostumado a servir grandes eventos, você pode ter uma grande oportunidade na Venezuela, desde que o seu contrato seja com o governo americano, hein? Não cai numa fria de fechar contrato com o venezuelano, não. Ainda não. Reabertura de mercado, o equity entry. Eliminar competidores adversários, o Irã e a China, e garantir que o capex de reconstrução seja capturado por empresas do bloco ocidental. Ou seja, a doutrina Monroe, ela diz que os Estados Unidos vão cuidar da América, dos Estados Unidos e todas as Américas. Essa é a visão deles. Eles estão cuidando de todos os continentes americanos. E não vão se meter mais na Europa e no Oriente. Esta é a promessa, é o que diz a doutrina Monroe. E aparentemente é exatamente o que o Trump está fazendo. Ele está tomando conta do país. O Petro já ligou para ele fininho, né, Petro? Seu chicote está estalando, rapaz. Você é o produtor do pozinho que não adoça café. Transição, alinhamento institucional. Garantir que o novo board ou governo opere em conformidade com o compliance de segurança nacional dos Estados Unidos, reduzindo o prêmio de risco regional. Ou seja, a ideia dos Estados Unidos é equalizar as Américas, a América do Norte, a América Central e a América Latina. Quase que saiu a América Latina. A América Latina. Por quê? Porque é o nosso continente. Nós tínhamos que ter, inclusive, uma estrada de ligação da América do Sul lá com a América do Norte. Nós temos que ter. A gente tem um trecho aqui que não é possível passar. Sabe por que não é possível passar com carro? Porque quem comanda são as quadrilhas de narcoterrorismo, os narcotraficantes. Eles comandam aquele trecho. Eu sei disso porque eu ando de moto, estou fazendo um estudo para fazer uma viagem para o Alasca. E essa viagem para o Alasca, ela passaria por ali. Se não é isso, você tem que embarcar a moto lá no terminal, no porto, cruzar, e aí vai para o canal do Panamá, e aí você sobe, e aí tem toda uma história. Mas, ou seja, tem uma região, um território que ninguém passa, porque é dominado pelos narcoterroristas. Você acha que isso é possível? Você acha que isso é uma coisa legal de se dizer sobre o nosso hemisfério? Sul, América Central, América do Norte, não interessa. Quando fala americano, eu também sou americano. Eu sou um sul-americano, mas eu sou um americano. Então não vem com essa história de imperialismo americano. Larga a mão de ser trouxa, rapaz. O Lula faz isso daí, é a arte da guerra. Já leu a arte da guerra? Leia, porque se você tiver leitura, tiver conhecimento, ninguém te enrola. Leia a arte da guerra e descubra que dividir e conquistar é o que todos os políticos usam. Aquela história de nós e eles é para justamente trazer as pessoas para o lado deles, para ele ter voto. Porque senão ele fala, nós, põe a gente na sua mesa de jantar, põe a gente para dividir essa pensão que seu filho recebe aí. Aí você pode chamar a gente de nós. Não tem nós nessa história não, meu amigo. Você foi enrolado por muitos e muitos anos por esse PT. O politiquês, libertar o povo venezuelano. Certo? O balanço patrimonial é a eliminação da arbitragem energética adversária. Rubio está fechando o mercado venezuelano para quem não joga as regras de Washington. Ou seja, China, Rússia e Irã caíram de Maduro.
certo? E inclusive o Brasil. Eu fiz uma matéria aqui sobre o eixo do mal, muitas pessoas colocaram, faltou o Brasil, faltou o Brasil. Cara, não faltou o Brasil, é porque eu só quis colocar o eixo do mal, que é lá aquele eixo que a gente já conhece, que são as pessoas capazes de destruir os outros, de soltar uma bomba atômica. Esse aí é o real eixo do mal. O nosso mal aqui é um mal pequeno, é um mal sistêmico, ele vai contaminando tudo, é horrível, eu sei, é como se fosse uma necrose que ela vai crescendo pelo corpo e um câncer que vai crescendo pelo corpo. É o nosso sistema político brasileiro da esquerda. Vocês são o câncer do nosso país e agora nós vamos fazer uma cirurgia em 26 e vocês serão eliminados. É o que eu conto com vocês, hein, com o apoio de vocês. Ninguém faz nada sozinho nesse mundo, bota isso na sua cabeça. Qual é a análise sistêmica aqui? Marco Rubio não é um diplomata de carreira. Ele opera com o padrão de um gestor de crise de hedge fund, ou seja, de fundos. Seu comportamento revela um padrão de pressão de curto prazo para retorno de longo prazo. É o que eu faço muito com a inteligência artificial, buscar padrões de comportamento, porque os padrões acabam nos dizendo quais são as previsões futuras. Isso é inteligência artificial. Primeiro você faz uma análise, depois você coloca com os dados. Se você tiver uma quantidade de dados que sejam relevantes, você consegue fazer uma análise preditiva do que pode acontecer, certo? Então vamos lá. Impacto direto nas empresas brasileiras. Quais são? Barreiras tarifárias de retaliação. Rubio já sinalizou que a proximidade política de Brasília com o antigo regime venezuelano terá um custo. Espere por tarifas específicas contra exportações brasileiras como ferramenta de persuasão diplomática. Certo? Como eles fizeram aí para botar a Magnitsky, tiraram, botaram taxa, tiraram, é isso que eles fazem. E é isso que eles farão novamente. Isso destrói o EBITDA do agronegócio e da indústria de transformação que depende do mercado americano. Olha só. E agora, meus amigos, com tudo que tem na mão do Carvajal, do Maduro e o que eles já sabem do que eles estão investigando na seção 301 e na Lava Jato, que foi reaberta lá nos Estados Unidos, pode esperar, porque essa banda podre vai cair bonito, bonito. Os caras que têm banco fraudulento, que frauda o sistema financeiro, os caras que têm empresa que operam proteínas, mas que extorquem o mercado do agronegócio. Quem é do agronegócio aqui sabe que vender para a JBS não é uma tarefa fácil e nunca é uma tarefa lucrativa. Quem vende para a JBS normalmente se lasca. O segundo é a ruptura de cadeia logística no norte. A quarentena e a movimentação militar em Roraima aumentam drasticamente o valor do seguro de carga e o risco operacional. Empresas com exposição na fronteira enfrentarão um default logístico. Certo? Tem esse risco aí. Poucas empresas farão, então existe aí uma oportunidade. Contrato com os Estados Unidos. Não cometa o erro de fazer um contrato com a empresa da Venezuela ainda. Primeiro faça contrato com os Estados Unidos. Eu já dei o caminho aqui. A realocação de investimento estrangeiro, o FDI. Se a Venezuela se tornar um porto seguro para o capital americano sob a nova gestão, o Brasil perde o status de porto menos pior da região. Dançamos. O capital é covarde, ele migra para onde o owner, o dono, que no caso são os Estados Unidos, garante a segurança jurídica. Ou seja, eu já falei, a Venezuela é o país do futuro, hein? Anota isso aí, o país do futuro não é mais o Brasil, é a Venezuela. Lá, aparentemente, eles têm um futuro. Aqui, enquanto tiver essa banda podre aí, nós não temos futuro nenhum. Aqui o Brasil é o país do futuro comprometido. A postura de Rubio é de intransigência estratégica. Ele vê o hemisfério ocidental como um balanço consolidado que precisa de saneamento. Para as empresas brasileiras, isso significa que o custo de compliance e o risco político acabaram de ser reavaliados para cima. Qual é a nossa sentença aqui da Shield Log? O plano de Rubio é o fim da era da ambiguidade na América do Sul. Ou a sua empresa tem uma estratégia de blindagem e diversificação de rotas, ou ela será um dano colateral nessa reestruturação de ativos continentais. Neste cenário de quarentena e tensões de fronteira, a Shield Log não entrega apenas transporte, entregamos inteligência de rota e blindagem patrimonial. Enquanto o governo brasileiro tenta entender para onde o vento sopra, nós já mapeamos os riscos e estruturamos as saídas.
A Venezuela está sob nova gerência. A sua logística está preparada para o novo proprietário da região, o novo owner da região? Esta é a pergunta que eu deixo. Esse vídeo foi um pouco mais longo, mas era importante para a gente entender todo esse contexto. Malvadões, tenham todos um excelente dia, e se você quer aprender um pouco sobre inteligência artificial, se aprofundar em conhecimento, visite aí a biblioteca do Malvadão e escreva aqui embaixo a palavra aula. Repito, você não receberá nenhum link para comprar nada. Eu só estou medindo o interesse de vocês em aprender um pouco sobre inteligência artificial. Como eu faço as minhas análises, como eu faço as minhas gerações de imagem, como eu faço as minhas análises de dados, as análises preditivas, e vocês têm que aprender a fazer isso. Eu tenho aqui, por exemplo, um arquiteto que me constrói funcionários. Toda vez que eu preciso de resolver um problema, eu vou nesse meu arquiteto e construo um funcionário, seja ele de marketing, financeiro, comercial, atendimento, não importa. Eu tenho aproximadamente uns 40 funcionários aqui, todos de inteligência artificial. Malvadões, tenham todos um excelente dia, bons negócios, Deus proteja e abençoe vocês, os negócios e as famílias de vocês.